Opa, e aí? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, estou fazendo um review do Next Adventures, volume 4, Old Friends. E provavelmente já sabe como são esses vídeo reviews. Se você não sabe, é bem simples, né? Eu pego pontos positivos, pontos negativos de cada história, né? Coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei. Falo sobre no geral, dou uma nota e... É só isso. Super simples. E... Não tem muito mais o que falar aqui no começo, então já sabe, se inscreve e bora o vídeo. Começando com Fond Farewell. E essa história ela é bem uma história de começo de box set mesmo, que é uma história boa, é uma história bem sólida, ela não é ambiciosa nem nada, mas também ela não é ruim. Ela tem conceitos e premissas que são muito interessantes, que é você fazer um funeral com o morto de volta à vida, né? Os mortos podem participar do seu próprio funeral. Ele fica consciente de novo por, algumas horas. Conceito muito interessante, muito, quase que realista. Não diria que é uma coisa provável de fazer, mas é uma coisa que talvez tentem fazer no futuro, tá ligado? Eu achei muito... Sei lá, nunca tinha visto sido feito, mas é uma ideia muito interessante. E é muito bem executada também. A história, ela não tem nenhuma parte mais chata, assim, do meio, que às vezes é mais lenta. Não, eu achei que a história toda, ela é bem sólida, ela é muito no estilo do Russell T. Davies mesmo. E em todas as histórias desse box set tá muito incrível, não tenho o que reclamar do doutor. E a história eu dou um 8. É uma história sólida pra começar o box set, nada muito ambicioso, nada demais, mas também não é ruim. É uma boa história. Aí depois a gente vai pra Way of the Buryman, que é a primeira parte, né, de uma história de duas partes, que é o final do box set, é o final dessa temporada, né, do Next Adventures. E é ruim. Já a gente começou a falar, é uma história que ela claramente é a primeira duas partes, assim. Porque quase nada acontece nessa história. É sério, os personagens, eles fazem muita coisa que não dá em nada. Eles mencionam várias coisas, fazem várias coisas que nesse áudio em si não dão em nada. E que só vão ser importantes no segundo áudio. Então essa história fica muito... falação, muita exposição e nada acontece praticamente. O próprio Brigadeiro, que é um ponto, o foco dessa história, ele aparece nos primeiros minutos e depois lá com uns 20 minutos depois da história que ele realmente encontra o doutor. E assim, eu não diria que era uma história entediante. Ela certamente é uma história muito fácil de você acompanhar, porque nada acontece, então, você não perde muita coisa, vocês vão prestar muita atenção, porque nada acontece nessa história. E muita parte, uma gigantesca parte, sabe, 90% desse áudio é focado num mistério. Das aparições lá, dos fantasmas e tal, que não tem mistério, tá ligado? Não tem. A gente já sabe que é o Cyberman, porque... Mano, sério, das 4 capas pra esse box set, né? Você tem a capa do box set em si e as 3 capas individuais pra cada história. Das 4 capas, 3 tem um Cyberman nela. Quem você esperava que ia ser, tá ligado? Parece ser um mistério bom. Tem tudo pra ser uma boa história com um bom mistério. Com a boa primeira parte. Mas a gente já sabe que é o Cyberman, então não tem esse mistério, não tem nada. E falando do próprio Cyberman que tá na capa da história, ele só aparece nos últimos, 10 minutos. E não é nem esse Cyberman da capa, não é um Cyberman mondaciano, normal. Ele é, pelo que foi descrito no áudio, eu interpretei como sendo um Cyberman um achá de mondaciano, assim. Ele é descrito como tendo uma unidade peitoral, né, danificada. Ele fala todo ferrado, assim, ele fala todo ruim. Tudo sem ar, tá ligado? Ele é descrito como tendo várias bandagens, partes remendadas e trocadas, assim.
E parecia ser um design muito bom. Mas não tá na capa. E a mesma coisa, no final dessa história, você tem uma nova geração de Cybermen's que, pelo que eu imagino ser, e pelo que é descrito no áudio, eles são muito mais metálicos e brilhosos. Que é o Brigadeiro descreve eles, né? Porque o Brigadeiro nunca teve encontro com o Cyberman Mondasiano. Aí aparece esse, ele fala, esses daqui eu já reconheço. Muito mais metal, muito mais robô. E eu imagino que seja alguma coisa parecida com o Cyberman de Monster Metropolis, porque o doutor diz que reconhece um desses caras. Então eu imagino que seja mais ou menos esse design. Então por que não botaram na capa? Eu realmente não entendi. E essa capa também, ela é uma capa bem basicona, assim, né? Então, tipo, é uma história que eu acho que é realmente prejudicada. Ela tem tudo pra ser muito boa, mas ela foi realmente prejudicada pela capa. Eu acho que também... Eu sei que é muito bizarro falar isso, mas também por ela ser uma história do meio, que é impressionante como todas as histórias seguem o mesmo formato, que é a primeira história é uma história sólida, boa pra começar o box set, a segunda é ruim, ou a menos melhor, e a terceira é a melhor do box set. E, tipo, eu dou um 6 pra essa história. Tipo, E terminando com The Fourth Generation. E é uma história que ela realmente, toda ação tá nessa história. Ela é só ação, é só tudo que foi dito, tudo que foi feito na história anterior tem as suas repercussões aqui. Então é uma história lotada assim de ação. Mas ela não é boa. Ela é muito estendida. E aqui é uma coisa que eu quero falar sobre as duas histórias juntas. Ou como se elas fossem uma história só. Claramente, eu acho que tá, tipo, sério, muito óbvio. O autor tinha uma ideia da história. Ele tinha a história toda pronta, feita. Só que, vamos falar, ela dava, sei lá, 1h30, 1h20 por ali. E não tinha como você cortar, tipo, sei lá, meia hora, 40 minutos ou 20 minutos de material. Porque você ia perder muita história. Então ele teve que estender, tipo, sabe, meia hora de conteúdo. E acaba ficando duas histórias que elas são muito... Não são lentas, mas elas são filler. Elas têm música que chama de padding. Que é você fazer coisa que meio que não dá em nada. Você adicionar negócio só pra ter tempo, tá ligado? E é realmente isso que eu achei nessa história. Tem muito padding nessa história, nessas duas. A conclusão, ela é legal, ela é uma conclusão bonita, mas eu senti que, tipo, meio que já foi feito isso lá em Monster Metropolis, então não teve tanto esse efeito de surpresa e de coisa nova. Também eu senti que foi um pouco menos bem feito. Não sei, velho, tipo... é uma história boa, tem o Sarmento e o Brigadeiro. Eu dou um 8. Ela não é de todo mal, assim. A capa é muito decepcionante, essa capa. Ela podia ser tão melhor. Mas enfim. Falando sobre o box set aqui, só pra terminar. A música nesse box set é um negócio que eu quero falar que eu gostei muito dessa música. Principalmente em Where the Birdman e Fourth Generation. As músicas nessa história são muito incríveis, elas dão uma atmosfera muito boa pra essa história. E... é um box set que eu acho que ele é bom. É um bom box set. Todas as histórias são meio que niveladas, assim, eu diria. Where the Birdman é mais... assim. Mas eu diria que são todas histórias boas. São todas histórias sólidas, isso aqui. Então... sério, um 8 pra esse box set. É um bom box set. Realmente acho que poderia ter ido um pouco mais de esforço, eu diria. Nas capas poderia ter sido uma coisa muito... Poderia ter mais as capas. Eu senti que são 3 capas, ou 4 capas, na verdade, bem simples. Não que isso vá tirar muito, assim, da experiência mesmo, mas...
Então foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já sabe, se inscreve e até a próxima. Falou!